Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha neste canal para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando a lição de número 5 deste quarto trimestre, Até os Confins da Terra. Um comentário do pastor Wagner Gabi. E hoje, a lição de número 5, nós estaremos vendo uma perspectiva pentecostal de missões. Uma perspectiva pentecostal de missões. Assim, e qual é a base disto? O mover e o agir do Espírito Santo. O que estaremos comentando nesta lição? Primeiramente, quais foram a nomenclatura dada à Igreja de Cristo no decorrer dos séculos, desde a descida do Espírito Santo até os dias atuais. Quais foram os nomes? Nós temos pelo menos 7 nomes que foram denominados os servos do Senhor Jesus. Porém, nós vamos falar também acerca da reforma protestante que ocorreu no século XVI. E hoje nós já estamos no início do 6º século desta reforma, que agora, na década passada, completou 500 anos. E já estamos no início deste 6º século da reforma protestante. E também falaremos sobre o século XX, o século do Espírito Santo. São esses 3 pontos que serão a base do nosso comentário dentro desta lição número 5, uma perspectiva pentecostal de missões. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e já quero deixar a você um convite. Se ainda não for, inscreva-se no canal, comente e compartilhe e levaremos a mensagem do Senhor Jesus até aos confins da terra. Quando o Senhor Jesus, antes dele passar pelo Calvário, antes dele passar ali pela morte e ressurreição, ele deu uma ordem aos seus discípulos, que deveriam levar a mensagem do Evangelho. Mas nós vamos ver que o ide do Senhor Jesus, após a ressurreição dele, então ele promete a descida do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma condição sine qua non, ou seja, sem a qual não se faz a obra missionária. Então a condição para pregar-se o Evangelho é a presença do Espírito Santo. Nós vamos ver que o Senhor, lá em Marcos, ele vai deixar registrado no capítulo 16, ele vai dizer assim, no versículo 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí vem o versículo 17, e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão outras línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O Senhor apresenta esses sinais que haveriam de seguir aqueles que creem, que crescem no seu nome. Aí nós vamos, Lucas, ele vai registrar outra coisa, dizendo que eles deveriam ficar na cidade até que fossem do alto revestidos de poder, que eles deveriam ficar na cidade até o revestimento. Em Atos 1:8, nós vamos ver que o Senhor Jesus, ao ser assunto aos céus, ele disse a responsabilidade que ele estava deixando à sua igreja, que era ser suas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Mas isso era uma condição deles, serem revestidos do Espírito Santo. O Espírito Santo seria ainda liberado. E este fato acontece em Atos 2, que faz parte aqui do nosso texto bíblico em classe. E ali, aquele grupo de pessoas receberam no dia de Pentecoste, experimentaram
a primeira experiência do Espírito Santo nas suas vidas, onde eles foram cheios do Espírito Santo. Ali eles falaram em outras línguas, ali eles profetizaram, ali o Senhor manifestou de uma forma tremenda. E naquele primeiro dia de manifestação do poder de Deus, quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor Jesus, mostrando que o Senhor havia confirmado a sua presença, a presença do Espírito Santo e o agir de Deus para a salvação de todos os homens. Assim, a obra missionária não se pode fazer sem essas qualificações. Nós vamos ver que é o compromisso pessoal, como disse aqui o pastor Wagner Gabi, depois autoridade bíblica e apelo de anunciar a Cristo aos outros. Então nós temos esse ponto para levar o evangelho. Aí ele vai dizer outra situação aqui, é uma ênfase: autoridade das Escrituras, salvação pela fé, sacerdócio universal dos crentes. Aqui está mostrando a responsabilidade pessoal dos crentes em Cristo Jesus. Mas para isso, nós precisamos entender o que falamos aqui a princípio. Nós falamos quais são as nomenclaturas que foram dadas aos servos de Deus desde o princípio. Primeiramente, nós vemos ali a primeira nomenclatura que foi dada: discípulos. Os discípulos do Senhor Jesus. Depois essa expressão de discípulos, aí as pessoas passaram a utilizar os do caminho, aqueles que eram do caminho. Aí nós vamos ver, após isso, nós vamos ver a outra expressão nas cartas paulinas, os santos, para designar os servos do Senhor Jesus. Mais adiante em Antioquia, os cristãos, pela primeira vez os discípulos foram chamados cristãos na igreja de Antioquia. Aí nós vamos adiante. Futuramente foram chamados os crentes em Cristo Jesus. Mas na reforma protestante foram chamados de protestantes, o protestantismo. Após a reforma foi dado o nome de protestante. No século XX, voltamos novamente a utilizar o nome de crentes, mas agora, no pós-modernismo, o nome já não é mais os crentes, são os evangélicos. Da década de 60 para cá, a nomenclatura que tem pegado são os evangélicos. E assim nós vamos vendo esses 7 nomes que vão se mudando. E agora já estão importando em alguns lugares outros nomes de outras culturas, de outras línguas, inserindo no nosso contexto cultural aqui do Brasil. Porém, vamos ficar com esses nomes aqui. Nós vamos ver que os discípulos de Cristo foram denominados santos. Depois a igreja, os do caminho. Foram chamados depois lá em Antioquia, os cristãos. Na reforma protestante, os protestantes. Depois vimos a expressão no século XX, os crentes. Depois, os evangélicos. São esses 7 nomes utilizados para definir a igreja do Senhor Jesus, aqueles que servem ao Senhor Jesus desde o princípio. Nós vamos ver que a obra missionária, o Senhor Jesus, ele procurou quebrar a barreira cultural. O interessante é que Jesus, ele nunca dá os detalhes para as pessoas. Ele diz o que os seus discípulos, os seus seguidores devem e deveriam fazer. Mas ele não fala dos obstáculos culturais que eles teriam pela frente. Nós vamos encontrar isso que o Senhor Jesus fala: e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Quando nós voltamos para o judaísmo, nós vamos ver que os judeus, lá em João capítulo 4, nós vamos ver ali que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Não havia, e o Senhor Jesus vai dizer a parábola do bom samaritano, mostrando, que para Deus não existe diferença, não existe separatismo
cultural, entre etnias, raças, porque o Senhor é o Senhor de toda a terra, é o Criador de todas as coisas, é o Pai de todos os espíritos, como diz o escritor aos Hebreus. Então todos os homens na terra, eles têm algo de Deus nas suas vidas, querendo, reconhecendo ou não. Eles têm algo de Deus na sua vida, que é o fôlego de vida, o espírito de vida. Esse espírito, quem dá é o Senhor. Não é o homem, não é a ciência, não é o diabo, mas é o Deus Todo-Poderoso que sopra, que dá o fôlego de vida para o ser humano, crendo, aceitando, recebendo ou não. O espírito provém de Deus. Por outro lado, nós vamos ver que a obra missionária, após o Pentecoste, quase 3.000 almas aceitam ao Senhor Jesus. Vemos ali que veio a perseguição no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Houve a perseguição, Filipe desce para Samaria, o evangelista, ou melhor, o diácono Filipe, desce para Samaria. E lá em Samaria ele prega Jesus. E ali os samaritanos crêem no evangelho, crêem na pregação, aceitam a fé. E ali agora, mas ele não fala sobre o batismo no Espírito Santo. Vêm os apóstolos de Jerusalém, impõem as mãos e eles são batizados no Espírito Santo. A barreira cultural acabou. Não havia mais separatismo entre judeu e samaritano. Por quê? O evangelho veio para derrubar as barreiras culturais, as barreiras separatistas em que há entre pessoas, entre nações, entre etnias e entre raças. Há essas diferenças. O evangelho veio para derrubar essas paredes. Nós vemos ainda que quando Filipe, depois que ele sai dali, daquele movimento pentecostal, daquela glória de Deus em Samaria, o Espírito Santo leva ele para entregar uma mensagem ao mordomo-mor da rainha Candace da Etiópia. E ele vai até aquele homem que caminhava por uma estrada deserta, anuncia Jesus, e o evangelho agora vai para a África. Aquele homem vai para a África batizado, revestido com a graça de Deus. O Espírito Santo faz isso. A barreira cultural foi caindo aos poucos, e parece que na mente dos apóstolos não estava ainda fixado. Quando Pedro é chamado para a casa de Cornélio, e ele vai ali, mas antes Deus mostra para ele ali um lençol cheio de répteis e quadrúpedes e animais imundos, e a voz do céu dizia: Pedro, mata e come. Ele diz: Senhor, nunca entrou coisa alguma na minha boca comum ou imunda. Aí o Senhor vai dizer: não faças tu comum e imundo o que Deus santificou. E ele vai na casa de Cornélio, e lá ele começa a falar de Jesus, falar da obra da salvação que o Senhor Jesus realizou. E enquanto ele falava, enquanto ele expunha o evangelho de Cristo para aqueles gentios, o Espírito Santo se manifestou sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas e profetizaram. Agora Pedro fala: não posso eu recusar a água a esses que, assim como nós no princípio recebeu o Espírito Santo, falam em outras línguas e profetizam. Ali começa a barreira cultural entre os gentios, mas ainda a barreira continuava, até que em Antioquia começa então um avivamento. A notícia chega a Jerusalém, e lá Paulo já estava convertido nessa época, e agora Barnabé vai até ali, ele observa e vai atrás de Saulo, que estava em Tarso, e leva Saulo para Antioquia. E a Bíblia vai dizer que pela primeira vez eles, os seguidores de Cristo, foram chamados, denominados de cristãos ali em Antioquia. A barreira transcultural caiu de uma vez por todas. E agora, no capítulo 13 de Atos, o Espírito Santo fala, onde estava ali um grupo de doutores, estava ali um grupo de pessoas abalizadas na palavra, ensinadores, instrutores, ensinadores da palavra, doutores na palavra, mas também tinha profetas, mas também tinha o agir do Espírito Santo. Hoje há um problema, que as pessoas falam que a teologia tira a espiritualidade. Não, irmãos, a teologia nos dá
base para exercer a espiritualidade com segurança em Cristo Jesus. Porque aqueles doutores, eles entenderam que o Espírito Santo falou em profecia: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Não importa se é doutor, não importa se tem pós-doutorado, se é teólogo, não importa. O Espírito Santo tem que ter liberdade para falar no coração do homem, para que o homem se renda a ele, independente da sua condição intelectual e de conhecimento material. O Espírito Santo, ele vem e traz a sabedoria aonde há o conhecimento material. A sabedoria divina não é o mesmo que conhecimento material. A sabedoria divina, ela qualifica esse saber humano. E assim acontece em Antioquia. Aqueles doutores, aqueles mestres e já eram cheios do Espírito Santo, ouviram a voz do Espírito Santo, obedeceram ao Espírito Santo e, segundo a orientação do Espírito Santo, enviaram a Barnabé e a Saulo para a obra missionária. Eles foram para a Galácia, pregaram aos gentios, e a obra de Deus cresceu entre os gentios e a barreira cultural caiu de uma vez por todas. Mas ainda tinha aqueles que resistiam. Mas no capítulo 15 de Atos, nós vamos ver ali a Assembleia de Jerusalém. E ali então pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, ali segundo a comitiva, o corpo apostólico, aquele concílio pastoreado, liderado por Tiago, irmão do Senhor Jesus. Ele vai dizer: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós também. Ele não diz pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, mas primeiramente o Espírito Santo e depois o homem. E agora o homem, como obediente à palavra de Deus, ao parecer do Espírito Santo, então envia uma carta aos crentes, dizendo: olha, ninguém vos incomode. E ali começa a produção literária, como falamos na lição anterior, a produção literária do Novo Testamento. A obra do Senhor, ela cresce, sempre movida pelo Espírito Santo. Agora já não era mais os discípulos, já não eram mais os do caminho, agora eram os cristãos. E quando Paulo começa a escrever a sua carta, as suas cartas, as suas saudações aos santos, já era aos santos. E assim nós vamos, e a obra de Deus, ela vai crescendo. Aí o nome cristãos, aí Paulo começa a usar a expressão os crentes e cristãos, mas o que prevalece são os santos. Os santos, porque o Espírito Santo, ele veio para santificar a sua igreja, e nós, santificados pelo Senhor, revestido pela graça do Espírito Santo, levamos o evangelho àqueles que necessitam. Aí nós vamos ver que houve um período de negritude, de opressão contra a igreja. E surge então a reforma protestante. E quando vem a reforma, então tirou tudo aquilo que estava, aqueles garranchos que haviam colocado no vestido da noiva. E agora veio os reformadores para trazer a igreja de volta no ensinamento ortodoxo da palavra de Deus. E começa trazendo, olha, é sola fide, somente pela fé, sola gratia, é a graça de Deus, e não precisamos de outras coisas, é sola escritura, somente a palavra de Deus, solos Cristo, somente Jesus pode salvar o homem, não existe outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o homem, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 5, aí nós vamos. E por fim, só lhe deu glória, somente a Deus devemos render glória. Os 5 solas da reforma, que agora no início desse século XVI, ou melhor, do século VI, no início do século XVI, e agora no 6º século desta reforma, estamos aqui no pós-modernismo, proferindo essas palavras. Devemos novamente trazer à tona esses 5 solas da reforma, porque esses 5 solas estão sendo hoje banalizado de formas estranhas e trazendo ensinamento corrompido para a igreja de Cristo. Mas devemos novamente
Por quê? Porque ali a igreja veio de volta, ensinada na palavra, e a igreja cresce. Veio o período das missões modernas, o movimento dos morávios, que traz aquele grande avivamento ali no século XVIII, e houve aquele grande avivamento, e por fim, o movimento santidade, o movimento holiness, e deste movimento santidade, veio o movimento pentecostal, e nas primeiras horas do ano de 1901, em Topeka, no Kansas, ali o Senhor Jesus batiza com o Espírito Santo. Daí a nomenclatura do século XX ser o século do Espírito Santo. E a partir dali começa um grande movimento missionário. A obra missionária ganhou proporções como aquela do primeiro século da nossa era, na era apostólica. E agora, com o Espírito Santo agindo, Deus começa a operar, e a palavra de Deus tem alcançado os mais longínquos lugares da terra, porque as missões têm ido através de uma mensagem pentecostal movida pelo Espírito Santo. E nós vemos que o movimento pentecostal tem sido a base, com o poder, com a manifestação do poder de Deus, com os sinais acontecendo. É certo que aparece como no princípio aparecia os falsos apóstolos, os falsos profetas, os falsos ensinadores, os falsos pregadores. Jesus combateu esses no começo, o apóstolo Paulo combateu esses no começo, a igreja, o apóstolo João, o apóstolo Pedro, todos combateram eles no começo. E a igreja de Cristo sempre teve o acesso, sempre teve esse embate com os falsos, e nesta época não é diferente. Porém, a palavra e a mensagem ortodoxa da igreja de Cristo, ela continua movida pelo Espírito Santo. E agora, os sinais, o avivamento pentecostal, este é o maior avivamento da história, desde que tem começado. Já estamos aí com mais de 120 anos de movimento pentecostal aberto, e a glória de Deus sendo manifesta, Jesus curando, Jesus usando os seus servos para entregarem mensagens proféticas, palavras reveladas. Nós vemos a manifestação dos dons de Deus, vemos pessoas sendo curadas, pessoa sendo curada de cegueira, ou melhor, da audição, pessoa que estava com a vista turva, e o Senhor Jesus vem e abre a visão. Nós estamos vendo esses milagres acontecer ainda hoje, em nossos dias, nas nossas igrejas, nas nossas congregações, porque o Espírito Santo, ele tem agido no meio do povo de Deus. Assim, para concluir aqui a nossa lição, nós vamos ver, nós estudamos uma das mais importantes contribuições dos pentecostais para as missões modernas, o poder do Espírito Santo na vida da igreja. É este poder do Espírito Santo que leva a igreja a cumprir a ordem de Cristo, e é esse mesmo poder que preparará a igreja de Cristo para ser arrebatada quando o Senhor se manifestar na sua vinda. Quem tem o Espírito Santo não será confundido. Que Deus nos abençoe e nos guarde até que Ele volte. Amém.